Amados, eu quero dar continuidade aqui, mas vai ser em poucos minutos, mediante ao aparelho que é bem inferior ao outro, onde eu estava falando a respeito de família, da lição, como você se sente, que é a lição onde nós estávamos baseados no texto de Mateus, no capítulo 26, a parte B do versículo 39, onde nos mostra da seguinte forma. Eu quero voltar ali para que fique gravado em nossos corações desde o início, quando nós demos início a estas 9 lições, que foram divididas em tópicos, e com essas 9 lições tem, primeiro, para seguirmos, primeiramente é necessário orarmos a Deus. O segundo passo é propósito. Você tem que querer, você colocar no seu coração esse desejo, como já disse. E o terceiro, você alcançará a vitória. Isso é uma promessa de Deus, um Deus que não falha. Mas o texto ao qual estamos acompanhando ficou 8 minutos na primeira parte, e eu não concluí o estudo. Quero concluir aqui rápido, porque se não passar novamente, aí ficará para amanhã, onde estará aqui em nome de Jesus. Eu creio que ficará pronto o aparelho hoje e amanhã correrá tudo tranquilamente em nome de Jesus, para glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor, o qual eu tenho o maior prazer junto com você. Então, falando de família, cada um tem família, uns sente e não falam, outros sente e gostam de expressar, até aumentam, coisas que estão passando. Então, o sentimento, ele precisa ser colocado de uma forma que as pessoas possam perceber e não sentir pena quando nós estivermos colocando diante deles aquilo que estamos sentindo, mas sim sabermos para quem falamos, com a intenção de nos ajudarmos em orações e de se comprometermos juntos, unidos, interceder um pelo outro. Esta é a forma de como estamos sentindo e como devemos proceder. A lição de Jesus do Getsemane, eu quero voltar aqui a repetir para chegar na parte B do versículo 39 do capítulo 26, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele está expressando o sentimento dele. Ele abre o coração. É algo que precisamos fazer, abrir. E ali ele estava falando para quem tinha amadurecimento suficiente para entender e estar com ele. Por isso estava com o Senhor Jesus, onde ele chama somente os três, e sendo 12, ele chama 3. Que possamos estar incluídos naqueles que alguém, ao precisar de nós, possamos ter palavras para ajudá-lo, não como foi na vida de Jó, que, entre aspas, diziam amigos, mas estavam ali para condená-los. Então, aqui, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali ele mostra, ele passa para Deus, ele abre o seu coração, ele está falando o que sente, mas não foi possível passar, porque foi para isso que ele veio, para buscar aquele que havia perdido. Eu vim para buscar o que havia perdido.
Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Então, nós éramos perdidos. Nós que hoje temos essa convicção de, ao falarmos de Jesus, consciente de que não estamos falando de religião, mas de alguém que muda, que está sempre pronto a nos socorrer. Isto é o que nós desejamos a você, que você, ao ter um encontro com o Senhor, você pode falar, você tenha a liberdade de falar para Ele o que você sente, que é a lição. Se possível, passa de mim este cálice, todavia não como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os, e seja feito como tu queres, que é o 39. Então aqui ele está falando para Deus, se fosse possível. E como estava falando, como dei início ontem, você pode voltar e ver a lição. E eu quero dar continuidade aqui, antes que pare o telefone novamente, no que diz a respeito de tudo isso nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Cheguei a falar ontem que o cálice é a representação da sua morte cruel, né? O cálice é a representação da sua morte cruel, mas redentora, que se aproxima, que se aproximava, melhor dizendo, que se aproximava. As ânsias e agonias provocadas pelas visões da tortura, da crueldade, da zombaria, da vergonha, da injustiça humana, da dor, estavam atormentando sua alma. Então Jesus pede: afaste de mim, afaste esse cálice de mim. E nos escritos sagrados, o cálice é usado para indicar tristeza. Nós falamos disso ontem, você pode voltar. Mas não há pecado algum em dizer a Deus como você se sente. Independente da forma que você se sente, não há pecado algum. Se você está fazendo coisa que desagrada, você está falando com Deus, você pode falar para Ele está pronto a te ouvir, porque as mãos dele estão estendidas e os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Esta é a grande verdade e nós precisamos tirar isso para nossas vidas. Amém? Então não há pecado algum em dizer a Deus como você se sente, desde que não haja arrogância. Fale humildemente com esse Deus. Fale humildemente. Somos humanos, limitados, frágeis. A atitude de Jesus no Getsêmani nos ensina a ser transparente como Deus. O exemplo do salmista, no Salmo 139, do capítulo do versículo 1 ao 4, ele nos orienta que Davi nos apresenta uma profunda revelação sobre quem Deus é, sobre quem Deus é. Nós sabemos como ele expressou e o que ele faz. Ele diz: a figura soberana de Deus é capaz de nos conhecer de forma profunda onde quer que estejamos. Deus, independente de onde você estiver, você falando para Ele, você sentindo prazer em falar para Ele, nós temos a confiança, a certeza de que é falando com Deus, abrindo, se aproximando dEle, que você encontrará e terá a libertação, encontrará a libertação daquilo em que você está passando, ou que você passou, que você seja grato a esse Deus. Sendo assim, a atitude mais nobre e reverente de nossa parte é contar para Ele como nos sentimos, independente do que seja. O Senhor conhece de longe, está no Salmo de 139, a gente sabe disso. O Senhor conhece de longe, examine com cuidado. O Senhor sabe tudo o que vou dizer antes de a palavra ser formada em minha boca. Está no Salmo de 139, do versículo 1
ao versículo 4, você vai deparar com esta verdade que está escrito na palavra de Deus e precisamos ter em nossos corações guardado. Para quê? Para que quando nos perguntar, possamos dizer como Jesus disse, está escrito. Esta é a realidade. Não há por que esconder seus sentimentos, meu amado. Não há por que você esconder os seus sentimentos, pensamentos, julgamentos e etc. Porque o Senhor conhece todos. Por mais contraditórios que sejam, Ele é a pessoa mais indicada com quem podemos conversar sobre aquilo que nós sentimos, que nós nos sentimos. É o que Jesus faz. Ele simplesmente pede. Ele está se derramando. Isso também precisava ser lançado. Foi uma lição que ele deixa para nossas vidas. É uma lição pela qual ela é valiosa, preciosa. Ela é preciosa. Por isso eu quero deixar para você, como eu disse, não quero tomar o seu tempo, mas o que eu pude falar aqui, que você possa entender, independente do que você está sentindo, fale para Deus, conte para Deus, peça a Deus, que Ele, com certeza, Ele te ajudará. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Nós temos noção da palavra do Senhor. Tudo isso está escrito para que nós venhamos a termos esse momento de particularidade com Ele. E a respeito dos filhos que deixam seus pais nessa oração, isso eu quero fazer um pedido a cada um daqueles que têm acompanhado. Vamos interceder por aqueles pais. Por que não ir até visitá-los, sentir incomodado? Eu tenho acompanhado, tenho estado com aqueles que estão na dependência química, porque eu fui um que passei por aqueles momentos, mas há tantas outras áreas que precisam de pessoas comprometidas com Ele, para ter uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, onde eles irão se sentir, né, ali valorizados, vão se sentir pessoas felizes por ter alguém se preocupando e olhando para eles. Então, eu quero deixar o meu pedido para você que nos ajude em oração. O Senhor colocando no meu coração, eu quero pedir a sua ajuda para interceder. Esteja conosco, vamos nos unir. Você que tem isso ardendo no seu coração, que deseja, que almeja, pode nos procurar. A gente, com certeza, a gente vai aprender. Nós vamos ter escola bíblica, nós temos escola bíblica dominical para nos ensinar. E nós aprendendo, não vamos ficar para nós, vamos colocar em prática. Vamos rogar a esse Senhor da Seara para que envie trabalhadores para essa Seara. A Seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores, de fato, são poucos, né? Então, isso também precisava ser lançado. E Jesus deixou claro para nós que essa lição de falar o que sente, Ele, como Deus, Ele falou o que sentia. Mas não foi possível ser afastado dele aquele cálice. Ele teve que passar. E nem sempre vai ser possível ser afastado de nós aquilo que temos que passar, para adquirirmos experiência, para mostrarmos para as pessoas que Deus existe, que Deus nos livrou. Mas depende da minha fé, como a minha fé está sendo depositada nele. Amém? Que Deus abençoe. Você desejando nos fazer uma visita, esteja conosco ali, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que fale a verdade, que pregue, que não te engane, e que não ensine a palavra de Deus. Sabemos que há muitos que estão ali falando da palavra, mas olhando com os olhos da fé e certo de que a palavra nos orienta, de que existe muitos que estão indo sem terem sido enviados.
Nós estamos falando não julgando, mas é o que é verdadeiro. E nem dizendo que o lugar que estamos é o lugar certo. Porque a igreja, se você encontrar uma igreja perfeita, você sai dela. Porque senão você vai estragar, você vai contaminar aquela igreja. Então, se você encontrar, é difícil você encontrar uma igreja perfeita, mas nós podemos nos aperfeiçoar a cada dia, procurar viver uma vida de santidade, representando o que esse Jesus está deixando nessas lições, essas 9 lições de Jesus no Getsemane. Podemos colocar aqui 20 lições, 30 lições, 40 lições. Como temos aqui, eu estou destacando 9 lições e gostaria de concluir e gostaria que você estivesse comigo ali acompanhando. É uma grande alegria saber que você que está acompanhando tem entendido que só Deus pode fazer aquilo que nenhum outro pode, porque não há um outro Deus, não há outro Deus além desse Deus ao qual conhecemos, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Amém? Que Deus abençoe. Querendo nos fazer uma visita à rua Henrique Dias, número 33, do bairro de Benfica, ponto de referência Pracinha. Você de outra cidade, vindo, querendo, desejando nos fazer uma visita, esteja conosco. Quinta-feira, às 19h30, aos sábados, pela manhã, o Amor Incondicional, onde trabalhamos ali com aquelas pessoas de ruas que vivem em condições de ruas, vão ali, tomam o seu banho. Então você que tem algo para poder doar, você desejando doar, você pode enviar e nos ajudar. É uma obra que é vista, você pode procurar pela PIB, pela Igreja Batista, PIB de Benfica. Colocar assim, Primeira Igreja Batista em Benfica. Você vai ver ali o amor incondicional, pessoas em condições, e que agora estão aqueles, nem todos, mas muitos, se encontram ali recuperados e se esforçando. Se esforçando a cada dia para ter uma vida de intimidade com esse Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a vida daquele que tem um coração pronto para entregar a esse Deus. Amém? Então, conto com você, com as suas orações, domingo pela manhã, 9 horas, 8h30, a igreja se encontra aberta, 9 horas, escola bíblica dominical, 10 horas, culto da manhã, e às 18 horas, encontro de homens, mulheres, crianças, culto infantil, para crianças, pais que têm os seus filhos e querem ensinar o caminho, enquanto deve andar, você precisa levar enquanto ele é pequeno, onde você tem o domínio, e você pode fazer isso, porque lá estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Amém? Que Deus abençoe e que a graça o amor desse Deus tão grande e a graça salvadora desse nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue sendo com a minha vida, com a sua vida, com a minha família, com a sua família. Sabemos que todos nós sentimos, mas não deixe de falar, não deixe de abrir. Faça como Jesus, siga o exemplo de Jesus no Getsemane, onde ele expressa, ele fala para Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amado Deus, querido Pai, em oração pela manhã, eu pude sentir um toque completamente especial, um toque diferenciado, Deus, onde pude contemplar, meu Deus, assim pelos olhos espirituais, com os olhos espirituais, aqueles que se encontram isolados, que foram desdeixados, abandonados. Pai querido, há quantas e quantas áreas precisam de vidas que estão